Boa noite. Estamos... Esqueci. Estamos na casa de Maria Madalena, dia 11 de setembro de 2023. E vamos seguindo. Segunda-feira, dia de nosso estudo do livro Céu e Inferno, da nossa irmã Giovana Nunes, e a seguir a continuação do nosso estudo do livro dos Espíritos. Estamos ainda na introdução do livro dos Espíritos, né? Lembrando que as nossas vibrações hoje vão para os nossos irmãos suicidas, que eles possam estar recebendo as nossas vibrações de amparo, de fortalecimento, para que possam seguir em suas caminhadas, assim como nós também queremos seguir nas nossas caminhadas, né? Boa noite aos irmãos que estão conectados conosco, que estão de casa ou aqui participando conosco. Boa noite aos irmãos que estão aqui na casa de Maria Madalena, também neste momento de fortalecimento e de amparo. Nossa irmã Giovana já está a postos, pronta para iniciar seus trabalhos. Então, vou passar primeiro a imagem para ela e logo a seguir eu vou abrir o microfone dela para todos nós. Boa noite, Giovana. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Que ótimo. Agradecemos ao nosso Pai Criador a oportunidade de trabalho. Hoje está fazendo aniversário, né, da queda das torres gêmeas lá em Nova York, né? E ontem foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E Tiro esse? Não. E na pagela da minha querida folhinha do Sagrado Coração de Jesus, a pagela do dia 7 de setembro já fala sobre prevenção do suicídio, dia 10/9. O suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo. São mais de 800 mil vidas perdidas por ano, das quais cerca de 12 mil só no Brasil. O suicídio costuma ser o desfecho de fatores que se acumulam na história do indivíduo. Não é um ato isolado. Com isso, ele não é de inteira responsabilidade somente do indivíduo. Somente por minha conta. Costuma ser fruto de transtornos mentais ligados à depressão, ao transtorno bipolar, ao abuso de substâncias, entre outras. Importa atuar na prevenção. Tem uma instituição aí, o CDV, que é Centro de Preservação da Vida. Eu tinha uma amiga que trabalhava por telefone. Desde seus primeiros sinais, quer biológicos, psicológicos ou políticos, quer sociais ou culturais. A vida de cada pessoa é preciosa, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma oportunidade de evoluir e aprender. A vida de cada pessoa é preciosa, vamos defendê-la e cobri-la de carinho e amor. Frei Nilo Agostini, Ordem Franciscana dos Menores, autor do livro Moral Fundamental, da editora Vozes. As pessoas não têm tempo mais de prestar atenção se alguém chegou triste da rua, chegou aborrecido. Eu presto atenção. Quando os meus companheiros chegam aqui, eu olho assim, já sei se quer, não estou a fim de conversar.
Se está com a carinha alegre, eu fico alegre também. Se está com a carinha triste, a gente não sabe se está aborrecido, se está dodói. Aí a gente pede aos amigos aqui que dê uma forcinha aos nossos irmãos. E vamos deixar de conversa fiada. Hoje é o nosso estudo e o tempo é curto. Vamos continuar com o nosso tema refutação, que no popular, mais ou menos popular, não é tanto assim, quer dizer contestação, argumentação. Estamos no item 3. Vamos ao item 3. São parágrafos, né? Não é propriamente um item, são parágrafos. O conceito geral da Igreja sobre os anjos é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores à humanidade. Criaturas privilegiadas e voltadas à felicidade eterna. Dotadas de todas as virtudes e conhecimentos. Nada tenho feito para adquiri-las. Estão assim no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material e, dentre os dois, existe a nossa humanidade. Seres inferiores aos anjos e presos ou ligados a corpos materiais, também imperfeitos, por minha conta. Que já trazem, né, algumas da fabricação, a falta de alguns parafusos, principalmente na cabeça. Em primeiro lugar, que vida é esta puramente material? Será a matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada, segundo sabemos, e não tem vida por si mesma. Caso referir-se-á aos animais e às plantas, nesta suposição seria, então, uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta, mais que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabeleceu a transição entre a criação, fica unida a um corpo, matéria bruta, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra ou pedra. Evidentemente, esta divisão é obscura e confusa. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, que foi anulado pela ciência nos seus progressos, nos seus avanços. Admitamos, entretanto, que estes tais termos, a criatura espiritual, a humana, a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria de quem os criou. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que, em a natureza, tudo se encadeia rigorosamente dentro da lei. Em a natureza tudo se encadeia, eu sublinhei, porque isto aí é importante para nós. Mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, a aproximação é a atração e a sintonia,
que também é preciso estar sempre na nossa lembrança. Tem, contudo, seus laços de união. Mas essa teoria incompleta, embora, e até certo ponto verdadeira quanto à existência de 3 termos. Falta-lhes os pontos de contato, como é fácil demonstrar. No parágrafo 4º, diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas, e até a luz, foram criados do nada, há 6.000 anos. É artigo de fé capital, sem contestação. A criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco tempo ainda era a ciência anatematizada. Pior do que isso, só inconstitucionalmente, né? Anamatizada. Anátema. Vem de anátema. Por destruir a cronologia bíblica, provando a maior ancianidade da terra e dos seus habitantes. A Bíblia prova isso, o Antigo Testamento. Apesar disso, o Concílio de Latrão, foi 600 e qualquer coisa, que eu falei da vez passada, diz, abre aspas, acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos, sublinhei o começo dos tempos, tirou conjuntamente, do nada, as 2 criaturas, a espiritual e a corpórea. E a humanidade fica neste meio. Fecha aspas. Essa expressão, começo dos tempos, é antes uma figuração, que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada, no passado. O que fica assim reduzido o texto bíblico, que data da criação de 6.000 anos, dos nossos anos, contado a partir dos nossos anos. E ainda que se admita que tal o começo do universo visível, esse não é seguramente sublinhado. O começo dos tempos. Em qual desses 2 conceitos acreditar? No concílio ou na Bíblia? Na Bíblia, Antigo Testamento. Porque quando a gente fala a Bíblia, é bom lembrar que tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é de Moisés até Jesus e o Novo é de Jesus até agora. E na nossa próxima aula, nós pegaremos o parágrafo 5º e o 6º e o 7º, mais ou menos, de acordo com o tamanho e a dificuldade do... Passei a hora? Não, tem tempo ainda. Se você quiser andar mais um pouquinho, fica à vontade. Nós não estamos fazendo muitas interferências para explicar,
Porque esse início do livro O Céu e o Inferno são dissertações, não são perguntas. A gente não considera um estudo propriamente dito. O estudo é mais aquele que o Astrodildo está fazendo, né? Do livro dos médios e do livro dos espíritos. Então, essa leitura dissertativa, e eu peguei um livro de um autor que tem me... Já nessa parte dos anjos, ele tem me dado um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que fazer um resumo, e aí depois, quando eu vou passar a limpo, aí fico toda enrolada, porque uma coisa é eu ler e entender, fazer um entendimento para o meu conhecimento e com a minha bagagem de outras leituras. E outra coisa é eu passar uma dissertação lida direta, com algum tempo contado, para vocês. Mas, volto a falar, leiam, porque cada um tem uma interpretação, porque há um pano de fundo, né? Que é o conhecimento sistêmico, que eu gosto muito de falar, né? E à medida que a gente vai lendo, tem uma coisa que aparece na nossa cabeça que a gente vai lembrando de outras coisas. Por isso que a gente, quando está fazendo um estudo com mais tempo disponível, a gente pode fazer aquilo que em português se chama digressão. Certo, professor? Certo. Aí a gente faz a digressão e se perde, vai embora, e ninguém percebe. Acontece comigo lá no mato. Agora o Divaldo é impressionante. Ele faz uma digressão de 40 minutos, meia hora, daqui a um bocadinho ele volta direitinho no ponto onde ele parou. Posso falar uma coisa? Pode. Quando teve lá em Caxias, na Praça do Duque de Caxias, tem ali uma propaganda, o Divaldo fez uma apresentação e eu estava lá. E a praça estava cheia e tinha uma menina sentada no chão. Estávamos sentados no chão, fizeram um palanque. E aí o Divaldo saiu do assunto. Aí tinha uma moça sentada, ela disse assim: eu vou ficar tomando conta dele para ver se ele volta. Ele falou 40 minutos na digressão. Aí ele voltou. Aí ela disse assim: caramba, não é que ele conseguiu. Ele voltou. Eu não, eu me perco, mas ninguém percebe. Mas aí ela não se lembrou que o Divaldo não está sozinho, né? É. E que eles lá estão muito bem organizados. Eu também não estou, só que a comunicação da Joana com o Divaldo é direta, né? E a minha não, a minha é mais difícil. Mas temos mais irmãs aí conectadas conosco, a Márcia está conectada, a Márcia Cristina, a Ana também, já dei boa noite aos demais. Mas, Giovana, o que eu queria lembrar ao pessoal é que a gente entra direto no assunto. Esse capítulo 8º que nós estamos falando, que é os anjos, ele tem 3 pontos, né? O primeiro foi os anjos segundo a igreja, então como a igreja coloca os anjos. É bom que a gente lembre isso, porque não é segundo o Espiritismo. Aquela é uma definição da igreja. Segundo a igreja. Qual foi a intenção de Kardec? Apresentar o que há e apresentar a versão do Espiritismo, para que a gente possa comparar, para que a gente possa buscar a compreensão. E quando ele bota aí o segundo item, a refutação, ele está contestando a versão da igreja. Por que essa versão da igreja não se sustenta? E aí haveria de contradições nessa proposta. Então, ele chama a atenção da questão de 6.000 anos, né? E aí, eu que fui de colégio religioso, a gente tem, quando chega aquele ponto que ele fica contra a parede para explicar alguma coisa, aí diz assim: isso aí é um mistério. Exatamente. Embora a nossa literatura
né? Quem leu a obra de André Luiz, e quem não leu está perdendo tempo, porque a obra de André Luiz, que começa no Nosso Lar, tem uma sequência de estudo, que acho que são 16 livros. E para mim o mais lindo é Libertação, é o 6º livro. Eu li Libertação 5 vezes. Ele dá um panorama para nós, porque são casos, situações apresentadas explicando diretamente o que Kardec não pôde aprofundar, porque a obra de Kardec é uma codificação, é um resumo que cada conceito que Kardec colocou na obra dele tem assunto para vários livros. Em vários livros, quem conhece a bibliografia da doutrina espírita tem livro para ler numa vida de 80 anos e ainda vai ficar devendo. Não precisa procurar. Se procurar outros, que eu acho muito bom, eu pelo menos tenho e procuro e sei, é muito interessante, porque a gente vê coisas que não são diferentes, são as mesmas coisas ditas de forma diferente. Porque, na realidade, o caminho é um só. É como uma árvore, né? E os galhos se espalham. Mas a essência é uma só. Quando a gente pega, e nós fizemos esse trabalho no movimento religioso, que eu participei por 8 anos, quando a gente pega os princípios, os conceitos, cada um dá um nome, decretos, a teosofia fala em decretos. Quando a gente pega, nós fizemos isso lá em conjunto com várias religiões, e a gente lista os 10 mandamentos, os conceitos, os dogmas, os princípios das religiões, e você pega uma por uma e interpreta, você vê que é a mesma coisa dita de maneira diferente. É muito interessante. Essa semana a gente estava participando de um estudo e foi mencionada uma questão muito interessante, né? Não sei se foi entre os muçulmanos que foi colocada uma questão interessante, que eles, como no país deles não tem imposto de renda, né? Cada família rica tem que escolher uma família necessitada para ajudar. Olha que interessante. E olha que a gente está falando da religião que a gente vê como, né, a mais complicada, são os muçulmanos. Então, todas as religiões, elas, no fundo, elas trazem alguma coisa de aprendizado para a gente. Né? Todas elas. Depende do nosso nível de compreensão. E aí nós vamos adequar a religião A, B ou C de acordo com esse equilíbrio, né? Do que é esclarecido e do que é percebido, o que a gente consegue entender. Né? Mas eu gosto muito das leituras. A recomendação que você fez das obras de André Luiz é maravilhosa, essa recomendação, porque os livros da codificação, eles não relatam casos, eles relatam fatos. Eles ensinam os fatos. No André Luiz, ele mostra a realidade, a prática, acontecendo aquilo. E o Emmanuel, ele fazia revisão com o André Luiz, e algumas coisas eles davam uma explicação, deixava ele assim: isto aí fica para o futuro, porque a humanidade ainda não está preparada, não tem palavras que possa explicar isso claramente para que as pessoas possam entender. Então, tinha que esperar ainda as sociedades, né, os povos evoluírem no vocabulário, em conhecimento, as descobertas científicas, porque aí teria como fazer aquilo que você faz. Às vezes você, quando faz a conversa fraterna, você dá um exemplo da vida prática, do cotidiano, que era o que exatamente Jesus fazia nas parábolas. Ele dava um exemplo do cotidiano, porque aí a pessoa entende melhor. Então, no livro de André Luiz,
a pessoa entende, porque são exemplos de experiências vivenciadas por André Luiz, né? Tanto que ele, no final, ele passa por uma prova, que é ir na casa dele, né, ver como está a família, e ele passou por uma prova difícil, então, quando ele retorna, ele é promovido a cidadão de nosso lar, porque até então, né, ele era um aprendiz, então ele aí passa a ser cidadão de nosso lar. Ele é recebido com festa porque ele conseguiu passar pela prova difícil, né, que era ajudar o marido da mulher dele, né? São os pequenos passos da nossa caminhada, né? Uma família que havia esquecido, era proibido falar o nome dele na casa dele, a casa estava toda mudada, tudo mudado, a mulher havia se casado, e ele teve a prova de ele espontaneamente ajudar o atual marido dela, o Alfredo, você até o nome do homem. O Alfredo, que estava muito doente. E aí ele pede socorro a Narcisa, e Narcisa vem para ajudá-lo. É lindo, é lindo. E os livros não são grandes, são livros pequenos, porque eu, como já li livro de 500, 600 folhas, um livro para mim de 50, 60 folhas, para mim é caderno de primeiro ano. Pois é, irmãos, vamos seguir com o nosso estudo. Trocar microfones. E agora vamos para o livro dos Espíritos. Se vocês quiserem sentar à mesa, por favor. Vamos dar continuidade, né, à nossa leitura do livro dos Espíritos. Lembrando aonde estamos. Estamos lá na introdução ainda do livro dos Espíritos. E chegamos ao item 7 desta introdução. Pensando que estou na Globo. Vamos esperar o pessoal só se arrumar para que a gente comece a nossa leitura. A Giovana tocou hoje no ponto, né, lembrando, né, que me falhou aí a lembrança. Hoje as nossas preces são dedicadas aos nossos irmãos suicidas. E setembro é o mês de prevenção do suicídio, né? Ontem foi o Dia Internacional. Ontem foi o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, né? Então, que as nossas vibrações possam ajudar os irmãos que estão atraídos por essas vibrações, para que eles possam resistir e seguir no seu caminho e não entrem nessa situação, né, que é tão complicada para qualquer espírito, que é a questão do suicídio. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui. A Rosana está aqui do meu lado, a postos para verificar a pergunta. E vamos seguir lá no nosso item 7 do livro dos Espíritos. Todo mundo já se achou aí? Para que a gente possa seguir. Item 7. É o último, né? Da introdução. Oi. Está lá embaixo. Antes de prosseguir com o nosso estudo, a espiritualidade
Antes de prosseguir os nossos estudos, vamos fazer um Pai Nosso antes de prosseguir o estudo? Tá? Todos prontos? Vamos rezar um Pai Nosso antes de prosseguir o nosso estudo. Tá? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. E todos aqueles irmãozinhos que estão participando aqui do estudo, encarnados e desencarnados, possam estar sendo acolhidos pela espiritualidade, auxiliando-nos o entendimento, as vibrações mais positivas. Tá? Então, vamos prosseguir lá no nosso estudo. Item 7 da introdução. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Temos, soltou aí um item, ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fosse contado entre eles, se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Esse parágrafo aí, mostra para a gente como a espiritualidade nos vê, né? Eles têm a clareza de que o nosso conhecimento é menor do que o conhecimento maior, total deles. Então, eles sabem que nós, na nossa ignorância, no nosso menor conhecimento, nós vamos contestá-los. É o normal. E eles sabem que, como nós conversávamos ainda há pouco, nesse momento, nós não vamos conseguir atingir a compreensão deles. E aí, não adianta discutir. Porque vai ser proveitosa a discussão? Se você sabe que aquela pessoa não vai entender, você vai ficar tentando convencê-la, é perda de tempo. Então, é isso nesse primeiro parágrafo que a espiritualidade diz. A nossa ciência, ela é uma ciência ainda materialista, baseada nas questões materiais, que não explicam muitos fenômenos, porque muitos deles são fenômenos espirituais, todo o plano espiritual. Então, não tem como a gente entender. Então, ele diz que não vai contestar a ciência, não está aqui, né? Até gostaria, ao contrário, de ter grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fosse contado entre eles, se a ciência já tivesse assumido as questões dos espíritos, né? Do mundo espiritual. E aí segue. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, aí, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Então, na ausência de fatos, o homem que é ponderado, que tem um certo equilíbrio, ele vai ficar na dúvida, né? Então, a gente não consegue
Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Na Terra, não há dúvida de que os cientistas sabem mais do que a gente. Né? Então, a gente não tem que contestar. Né? Embora, às vezes, o nosso nível de ignorância, de falta de entendimento, seja tão grande que a gente conteste até o óbvio. Né? Há situações que o nível é tão grande de falta de conhecimento que se contesta até coisas que são óbvias. Até coisas que já estão mais do que constatadas, né? Estão vistas. Até porque as pessoas nem tomaram conhecimento dessas constatações. E aí, para elas, né, aquilo não é novidade. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê a prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere-se a tudo à ação dos elementos, e etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Então, vamos lá, gente. Se a gente pedir um matemático para definir a Terra, ele vai definir pensando na matemática. Não é isso? Que é a área de conhecimento dele. Se a gente pedir um químico para definir a Terra, ele vai definir. Né? Então, se a gente pedir um religioso, ele vai definir segundo a sua religião. Então, cada um de nós tem uma área de conhecimento mais aprofundada. E a gente tende a usar essa referência para tudo que a gente quer entender. Quando nós entendermos que é um bom exercício, mas apenas um exercício, fazer essa reflexão, vai ser legal. É bom que a gente tente entender, mas sabendo que a gente não tem conhecimento suficiente para definir aquilo. Então, se nós tentarmos definir a Terra, por exemplo, o que é a Terra, o planeta Terra para a gente? Vai dizer que é redonda. Né? É uma bola com água, né? A gente vai pensar, né? Uma atmosfera e tal. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Né? Nós estamos vendo aí o que tem acontecido na natureza, né? As manifestações, que, aliás, faz com que também a gente reflita sobre os nossos irmãos que têm desencarnado de forma trágica, né? Recentemente. Tanto aqui no nosso país, lá no Rio Grande do Sul, foram 46 irmãos que desencarnaram. 2.600 mortes. Quanto lá no Marrocos, que foram 2.000 e alguma contagem está em 2000 e pouco, né? Por que tem tanta tragédia assim acontecendo? Por que tem tantas tragédias acontecendo? A questão do desencarne, né? A pergunta da colega. A questão do desencarne é uma necessidade, né? Nós precisamos desencarnar porque cumprimos a nossa etapa. Qual é a nossa etapa? A gente não sabe. Não sabe se já cumpriu. Quais são os resgates que precisamos fazer? Nós não sabemos. Mas Deus sabe. E certamente esses resgates coletivos estão sob a tutela das leis de Deus, estão dentro das leis de Deus. Então, são necessários? Sem dúvida nenhuma são necessários. Não tem a menor dúvida. Deus, gente, são pontos que são cruciais para a gente. Deus é justo. Soberanamente justo e bom. Então, se ele é justo, aquelas pessoas não estão desencarnando à toa. Elas estão desencarnando dentro de uma justiça. E a justiça dele tem as leis. Ele diz, por exemplo, a lei de causa e efeito. A gente sofre as consequências do que nós fizemos. E se a gente olhar para trás, né, na humanidade, quantas barbaridades foram feitas?
Esses irmãos que cometeram essas barbaridades têm que fazer o equilíbrio. Num determinado momento, a lei de Deus vai prevalecer. Nós estamos... Qual é o momento do planeta? Não é um momento de transição planetária, o que significa que nós estamos passando pelas nossas provas finais. Vamos ver quem segue e quem fica. Então, quem já alcançou a condição, cumpriu a sua etapa, não tem mais necessidade de estar aqui. Já pode desencarnar. Porque já está programado que a próxima encarnação vai ser num planeta de regeneração. Quem está ficando, e aí isso me preocupa, é sinal que ainda não cumpriu a sua etapa. Né? Nós que já estamos encarnados ainda, significa o quê? Que ainda não fecharam a nossa conta ainda está aberta. Porque nós precisamos fazer alguma coisa que ainda não fizemos. Ou pode ficar com uma outra, a gente não sabe quando que vai ter essa... Mas o problema é esse, que a próxima encarnação já não será mais no planeta de provas e expiações. O número de anos que vai levar essa encarnação e a outra pode não ser. Pode ficar para outra? Pode. Mas olha o que vai acontecer. É que nem o aluno na prova final, última prova do ano. Ele tem que estudar para passar? Não, ele pode não estudar. Só que o conteúdo daquela prova ele vai ter que fazer de novo quando? No ano seguinte. A mesma situação para a gente. Eu posso passar de ano e seguir para o próximo nível ou posso continuar nesse nível. Poder? Pode. Agora, o que a gente quer? Continuar nesse nível ou subir? Tá? Então, a questão é essa apenas. Todos nós queremos evoluir. Queremos ir para o mundo, né? Nós gostamos de viver na Terra? Achamos a Terra um lugar maravilhoso? Não. Né? As dores ainda são muito fortes, são muito intensas na Terra. Né? Nós gostaríamos de viver num mundo em que tivesse menor sofrimento. E aí a gente pode ser. Certamente o que a gente não der conta, nós vamos ter outra oportunidade. Certamente. Isso aí também faz parte da lei. Deus é misericordioso. Ele não determinou para a gente, ele não disse aí, ó, tem que passar nessa encarnação. Não falou isso. Ele está dando as chances da gente de passar nessa encarnação. Vamos ver o que nós conseguimos. E aí é dentro da limitação de cada um, da capacidade de cada um. Se ela consegue se esforçar mais do que eu, a cada um de acordo com as suas obras. Ela se dedicou mais, ela se esforçou mais. Eu não, eu prefiro ir para a praia, eu prefiro, né? Mantenho o meu egoísmo e tal. Então, tudo bem, não tem problema nenhum, pode ficar. Só que a escolha foi tua. Tá? Então, onde que eu parei, me perdi. Tirai-o. Tirai-o. Daí não vereis. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Né? A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente entende. Né? A gente acha que a nossa forma é a melhor. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise. Um físico, olha aí a questão, ó. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise. Quem entende da análise é o químico. Um físico sobre a potência elétrica. Um mecânico sobre a força motriz. Então, vou buscar com um especialista o melhor entendimento daquilo. Né? Alguém já contestou, bom, não é o melhor exemplo, porque até hoje é possível, tem umas coisas acontecendo na nossa sociedade que está complicado. Mas olha lá, a gente já contestou o médico sobre o tratamento que ele oferece. É normal a gente contestar o médico sobre o tratamento oferecido? Não. Não é normal. Até podemos, em alguns casos, devemos até. Né? Porque, infelizmente, nós estamos vendo um declínio muito grande da competência profissional. E aí eu não estou falando de uma profissão, não. É geral. Né? Nós estamos fugindo
do trabalho do conhecimento, de buscar conhecimento. Nós queremos comodidades, queremos as coisas fáceis, né? E isso dificulta muito a competência dele. Então, é a mesma coisa, né? Eu vou buscar. Se eu contrato um engenheiro para construir minha casa, né? Aí o engenheiro fala assim, eu preciso de 100 sacos de cimento. Você vai falar, não, só vou te dar 50. Não, porque quem entende é o engenheiro que eu chamei, né? Então, vamos tentar por aí. E aqui é o que ele fala, né? Pelo menos é o que deveria ser. Não, então, aí a Giovana está lembrando, é o que deveria ser, foi exatamente o que a gente comentou. Eu fui para o engenheiro porque fica menos complicado, né? Mas vamos lá. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isso afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música, né? Então, não tem como. Se eu vou contestar o engenheiro, ele está arriscado até querer me bater, né? Está pensando o quê? Eu me lembro numa conversa com um amigo, que era mecânico, e eu caí na asneira de sugerir uma questão de mecânica, né? E aí ele olhou para mim, aliás, eu me formei em quê? Aí eu me recolhi e falei, não, mecânico. Então você quer discutir comigo essa questão? Eu falei, não quero mais discutir. Né? É isso. Quer ensinar o padre a missa? Quer ensinar o padre a rezar a missa, né? Então, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida, né? As questões materiais estão no conhecimento da matéria, que é a nossa limitação ainda, né? Nós ainda não entendemos a questão da energia, a questão de como essa energia se... Vocês já pararam para pensar numa questão? Energia, a gente não produz energia. Ela já está presente na Terra. A gente só transforma. A gente tira ela de uma questão e bota em outra. A energia atômica é a manipulação de quê? Dos átomos. A energia já está lá. Nós só manipulamos, né? O combustível, né? A gasolina, por exemplo, a energia já está onde? Lá no petróleo. Então, olha só, nós não criamos energia nenhuma, ela já está presente. E como é que essa energia não se esgota? Tem um elemento radioativo que eu li recentemente, que uma moléculazinha tem energia que ela levaria milhares de anos para se esgotar. Uma moléculazinha. É de um elemento radioativo, de um desses elementos radioativos, né? A radioatividade é isso, é uma grande concentração de energia em algumas moléculas, em determinada substância. Então, de onde vem isso? A ciência não tem explicação para isso, né? Então, nós precisamos o quê? Continuar a nossa caminhada e buscar. Não é mistério. Nós estamos proibidos de buscar esclarecimento. Só que nós não alcançamos ainda, né? Entender de onde vem essa energia, como essa energia foi gerada, o que gera essa energia. Gente, é assim. Vamos pensar um pouquinho maior. Universo. Os astros estão se movimentando. Alguma coisa consegue se movimentar sem energia? Não. Da onde vem essa energia? Do código. No cosmos, no universo. Da onde vem essa energia? Que fonte é essa de energia que faz com que ele se movimente? Os planetas se chocam? Não, eles têm órbitas. São perfeitos. Que lei é essa que mantém eles nas suas órbitas? São várias órbitas. Não, milhões, né? Milhões, Milhões aí, sei lá quantas. Mas, então a gente vê que tem muita coisa para a gente buscar.
E aí, a gente negar só porque a gente não entende? Não. Existe. Eu não compreendo, mas existe, é fato. Agora a gente vai tentar e vamos buscar quem possa explicar. Né? Então, vamos tentar. O Espiritismo é muito legal por causa disso. Ele não fala de nada novo. Ele vem explicando o que já acontece. Ele não fala de nada novo, ele não traz novidades para a gente. Posso? Ele vem explicando o que já acontece. Fala, irmão. Eu soube um tempo atrás, em Marte, a criança de 6 a 4 anos que já possui faculdade de espírito. Como é que é? Estudos, Humberto de Campos. Eu ouvi dizer que em Marte, a criança de 4 a 6 anos que já possui faculdade. Bom, aí você tem coisas aí. Primeiro que eu ouvi dizer é uma péssima fonte. Né? Exato. Eu não tenho. O que a gente a gente tem que tomar muito cuidado com essas, eu vou dizer, elucubrações, né? São essas viagens que algumas pessoas fazem, né? Porque a gente tem que se pegar nas questões mais sólidas, mais consistentes. Até hoje, para nós, a ciência da Terra, não existe vida em Marte, até hoje. Certo. Vida da forma que nós conhecemos. Correto. Tá? Então, a vida... Não, aí que está, que não é o mais humano. Não é humano, porque o que está conversando sobre o humano? O humano é todo ser que tem inteligência, independente de onde ele habite. Então, né, tem uma conversa aqui nossa que alguém falou, né? O extraterrestre é humano? É humano. Porque se ele é um espírito e tem inteligência, ele é humano. Ele foi criado por Deus com as mesmas leis que nós. Então, ele faz parte desse conjunto, né? Então, não tem vida da forma que nós conhecemos. Mas olha só, gente, uma bactéria tem vida. Né? Uma ameba, que é um ser unicelular, é uma única célula, tem vida. Então, existe vida de várias formas. É só a gente pensar muito simples, aqui no nosso planeta. A gente consegue viver embaixo d'água? Não. Mas não tem vida embaixo d'água? Os peixes não estão lá? Tem vida embaixo d'água que a gente nem conhece. Tem peixes que a gente nem conhece. Então, só mudou o ambiente, aqui na Terra mesmo, dentro d'água e fora d'água. Pronto, já tem diferença. Então, por que não pode ter vida numa outra atmosfera, numa outra temperatura e outra coisa? Tem, sem dúvida. O que nós sabemos, o que nós imaginamos, é que os espíritos que habitam determinados planetas, como Marte, por exemplo, se eu não me engano, seriam espíritos mais evoluídos do que nós. Aí sim, tá? Então são espíritos que já estão num nível de evolução à frente do nosso. E aí a gente até entende, porque não há necessidade de um corpo físico tão consistente quanto o nosso. O corpo físico deles tem uma outra constituição, provavelmente mais gasosa, alguma coisa do tipo, mais etérea, né? Então aí sim, que tem uma citação que fala de alguns planetas e fala desse nível de elevação. Provavelmente Marte seria um planeta mais adiantado do que a gente, tá? Vamos lá, então. Onde eu me perdi? Querer submetê-los. Querer. Tá. A primeira linha. Tá, já sei. Obrigado. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Por que a ciência, propriamente dita, a nossa ciência, é incompetente para tratar do espiritismo? Ela estuda as questões sobre que prisma? Material. O prisma material não vai explicar o espiritismo mesmo, né? Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade dos sábios. Os sábios também são espíritos? São. São espíritos. Alguma coisa impede que eles tenham um desenvolvimento
de conhecimento do plano espiritual? Não. Não. Só eles mesmos. Podem ser, alguns sabem, pode ser espíritos já esclarecidos, mais adiantados. Então, se ele já aprendeu, se ele já sabe, a gente não esquece, a gente não perde. Então, ele vem com a intuição, vai trabalhar na ciência, vai se comportar como um materialista, mas não perde as suas convicções, seu aprendizado do mundo espiritual. E aí, nós vamos encontrar sábios que tentam explicar as questões do espiritismo. Porque eles têm a convicção, eles sabem que é verdadeiro, só não conseguem provar. Porque a ciência é incompetente para isso, já que ela se baseia na questão materialista. Tá? Pretender... É aí? É. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos e de astrônomos. Né? Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Né? São especialidades diferentes, uma não transfere para a outra. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra, debaixo do seu escalpelo, né? Escalpelo mesmo, a gente chamava isso para mim era escalpelo. Como encontra um nervo, ou porque debaixo do escalpelo é debaixo da camada de cabelo, né, gente? Aqueles filmes de índio, bonito, americano, que os índios gostavam de arrancar os scalpos. Aí você chama de scalp, para eles cabelo. Ou porque não haver evolar-se como um gás, conclui que ela não exista, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Né? A alma, do ponto de vista material, não vai dar certo. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Até o momento. Né? Quanto às crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Gente, essa semana apareceu uma reportagem falando dos primeiros testes com os carros voadores. Hoje, se a gente falasse na possibilidade de um carro voador, ninguém fica mais totalmente estatelado, né? A gente já está fazendo testes com carros voadores. Os chineses. Tem previsão aí de mais 2, 3 anos nós temos carros voadores. Quer dizer, então a gente vê o que acontece, né? Uma coisa pode ser chocante no momento, mas daqui a um tempo não. Celular. Né? Vamos voltar, computador. Quando surgiu o primeiro computador, era uma coisa imensa, né? E inacessível. Hoje, qualquer celularzinho é mais poderoso do que aquele computador. Qualquer celular. Né? Quando a gente imaginava o celular, né? Quem é que ainda lembra daqueles telefones pretos de disco? Quer dizer, a gente ainda lembra, né? Nós a gente tinha um celular, agora temos o smartphone, que é outra evolução. O próprio celular evoluiu, não é só telefone, ele é um smartphone agora, né? Já é um fone inteligente, esperto, né? Já é capaz de fazer uma função de coisa. Então a gente vai vendo que todos os conceitos que a gente tem hoje, seguramente daqui a 5, 10 anos estarão ultrapassados. E já tem estudos falando de vida após a morte, de comunicação. Eles não falam de espiritismo, mas falam de comunicação e de vida após a morte. Porque é um fato. Se é um fato, mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar lá. Né? Então, para nós que somos espíritos, nós até temos essa clareza.
Mas o que ele está falando aqui? Quando o espiritismo se vulgarizar no sentido de quê? De abranger mais pessoas. Né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo entende, todo mundo aceita. E aí isso significa o quê? Evolução. Evolução de compreensão. Né? Pode não ser evolução moral e tal, mas é uma evolução intelectual que é importante, né? Que ajuda. A evolução intelectual vai acabar puxando a evolução moral. Né? Porque pela evolução intelectual nós vamos chegar à conclusão de que existe vida após a morte. Isso aí, se todo mundo entende que tem vida após a morte, já vai se preocupar que eu não posso fazer besteira agora, porque eu vou ter que dar conta dela depois. Né? Não acaba quando eu morro. É que hoje a grande desculpa é essa, né? Ah, morreu, acabou. Né? Nós temos um coleguinha, né, eu e a Sônia, que ele tenta conversar com a gente sobre isso, né? E volta e meia, embora toda hora a gente fale para ele da questão do espírito e tal, que nada, morreu, acabou, toda hora ele volta essa questão, uma coisa que está muito incrustada nele. Né? Então a gente fala e tal, conversa com ele, mas tem isso mesmo? Tem. Daqui a pouquinho vem, que nada, morreu, acabou. Então é isso, vai levar um tempo, é um espírito que está na sua caminhada. Né? Até ele acreditar que não é só isso, tem mais alguma coisa. Né? Como ele, tem vários. Muitos. Nós poderíamos dizer que a maioria dos habitantes da Terra, se você pegasse, né, são 17 trilhões de habitantes, né, uma coisa assim. Né? Se a gente dividir, 70%. Uma boa parte não acredita. 70%, vamos botar assim. Não vou te dizer 70%, porque eu não sou tão preciso matematicamente. Mas mais do que a metade. Isso. Mais do que a metade não acredita que morreu ou acabou. Né? Que da sua matéria. Isso tem a ver com o nível de evolução do planeta. É por isso que nós temos tantas guerras, tantos conflitos, tantas barbaridades acontecendo. E o dia que as pessoas começarem a ver diferente, elas já vão se preocupar com o futuro. Quem é que não se preocupa com o futuro? Nem que seja o futuro desta vida, mas a gente se preocupa, né? Eu penso o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou estar amanhã, se eu vou poder fazer isso, se eu vou poder fazer aquilo. Então, quando nós entendermos que esse amanhã transcende, vai além dessa vida, aí eu vou passar a me preocupar com a próxima vida também. Né? Não é só essa aqui, né? Com a minha próxima encarnação. E aí a gente vai seguindo. Vamos lá, então. E lá chegarão. Fala, Eduardo. Não sei se... Eu escutei dizer que 1/3 da humanidade seria dizimado. Né? Eduardo, vamos combinar um negócio? Sim. Escutei dizer, para mim, foi o vento. E vento não fala. Certo. Né? Então, não é perda de tempo. Uma explanação. Falar sobre essas coisas. Escutei dizer não faz sentido. Correto. A gente vai buscar o que é uma coisa importante para a gente, que aliás a nossa sociedade está precisando aprender. Né? Por que existe tanta fake news, tanta notícia falsa? Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa que venha voando como informação. Sim. E aí as pessoas pegam aquilo ali e vem voando. Ninguém sabe quem falou, quem fez, quem botou, mas pega aquilo e tem aquilo como verdade. Sim. A gente não pode falar isso, não pode fazer assim, não pode agir assim. Né? Imaginemos assim, se alguém chega para mim e fala assim, tua mulher está te traindo, eu vou acreditar. Não pode ser assim. A gente não pode acreditar em tudo. Não esqueçamos que nós temos espíritos bons e espíritos maus. Nós temos espíritos que interessam a ele a confusão. Interessam a ele o distúrbio, a falta de harmonia no planeta. Tem coisa melhor. Se alguém diz para mim que minha mulher está me traindo, está querendo me ajudar? Não. Está querendo que eu vá lá brigar com ela. Né? Bota a mão no fogo, a esquerda. Isso mesmo, não bote a direita mesmo, não. Vai se queimar.
Então, a gente tem que pensar nessas questões. A nossa organização, né, ela depende muito da nossa vontade, depende de uma disciplina nossa. Né? O que eu posso acreditar? O que eu posso confiar? Essa informação, da onde veio? Vou criar esse hábito, né? Só o fato de você questionar e falar, eu ouvi dizer, você já está questionando aquela informação que você recebeu. Então, é bom você conferir de onde ela veio, se faz sentido. O seu próprio íntimo já questiona, já acende um alerta ali de que aquilo não faz muito sentido, não é verdade. O teu racional já não aceitou aquilo como verdade. Ele já ficou em dúvida. Pô, esse negócio, que história é essa? Então, vamos conferir. Vou verificar o que aconteceu. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu ouvi dizer, uma coisa é você falar assim, Humberto de Campos está lá no livro tal, a obra tal, aí você vai dar o crédito porque é Humberto de Campos. Mas nada impede, e até somos orientados a sempre questionar. Porque a nossa razão tem que concluir que aquilo é verdadeiro. Eu não posso ficar na dúvida. Acho que Humberto de Campos falou, mas... Não posso ficar nessa dúvida. Ou alguém falar em nome de Humberto de Campos numa explanação. Eu li que Não, Humberto, e você achar aquilo esquisito, você tem que pesquisar para saber se estava mesmo na obra dele. O ouvir dizer tem muito disso, né? Ouvir dizer, aí, o cara vai e imita. Tem gente que imita bem voz aqui na Terra? E agora tem? Pior que tem inteligência artificial. Tem gente virtual agora que está imitando a voz da pessoa. Tem gente, não, mas vamos simplificar. Mas tem gente que imita a voz, né? Se aquele cara não aparece para você e você ouve só a voz dele, você vai achar que é do verdadeiro? Até acredita, não é isso? Imagina isso no plano espiritual. Chegar o espírito aqui e falar para a gente igual o doutor Bezerra de Menezes, falar igual a irmã Sheila, falar igual a irmã Dulce, entendeu? Então, ouvir dizer é perigoso. A espiritualidade até aconselha a gente a sempre questionar, sempre buscar o entendimento das questões. Tá? Então, tem coisas aí que são... Logo a nossa racionalidade diz logo, isso aí está muito estranho. Não faz sentido. Tá? É a questão de Marte, é a questão essas questões todas. Vamos lá. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Né? Se renderão às evidências, né? Então, fechando aqui a frase anterior, né? Os sábios se renderão às evidências, entendi. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo, está fora do momento, desviá-los de seus trabalhos especiais, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Então, os cientistas hoje têm que estudar a questão da matéria, porque está de acordo com o nível de desenvolvimento deles, de entendimento deles. Vão chegar eles vão continuar evoluindo, as evidências estão aí, eles vão acabar concluindo que aquilo ali é uma verdade. Então vai chegar um momento, mas no momento, certo, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu tempo. Né? Então não adianta. Tem uma frase, uma referência a isso que é muito importante. O que acontece se nós temos lá a lagarta, né? Ela faz o casulo e vira borboleta, né? E se eu pegar uma lagarta e enrolar ela no casulo? Será que ela vai seguir? Não. Vai morrer. Mas eu só quero adiantar o processo. Não vai morrer. Né? Se eu pegar lá o casulo, abrir o casulo, será que eu vou tirar a borboleta? Não. Por quê? Tempo. É o momento certo. Essa comparação eu acho fantástica. Tudo tem o seu tempo. Posso estar com a melhor das intenções, né? Quero ver a borboleta ajudar, né? Mas eu quero ajudar, mas não estou Metamorfose. Eu não estou respeitando o quê? A lei, né? Que é a lei da natureza. A lei da natureza é o quê? São leis naturais, são leis de Deus. Então, Deus, quando criou esse ciclo com o seu tempo. Eu tenho que respeitar o seu tempo. Tá?
Foi por onde? Enquanto isso? É. Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Né? Tem pessoas que são palpiteiras, que eu chamo de palpiteiras, não têm conhecimento, não têm argumentação, não têm base científica, mas querem oferecer, dar palpite. Né? Não é nem uma opinião, porque opinião, para mim, ela é construída. Você pensou, você elaborou, e aí você tem uma opinião. Para mim é uma opinião. Né? Quando é uma coisa louca, solta, perdida, é um palpite. É dar palpite. Né? A gente gosta muito de dar palpite. Né? A gente não entende certas coisas e quer... Né? A gente precisa falar e aí a gente acaba dando palpite. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. Né? Então, o que se passou com Franklin com relação à criação do para-raio, quando ele apresenta, os doutores da época riram e acharam que era ridículo, né? Daí. E dos daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Então, Fulton pensou na máquina a vapor, do navio a vapor, só que acharam que não dava para fazer. E aí a França perdeu a oportunidade de ser a primeira coisa. Olha como é que a espiritualidade é legal, né? Deu a oportunidade a um... Perdeu para outro. Deu a oportunidade para um. Ele não deu o passo. Não tem problema nenhum, arruma logo o outro. Já ela foi lá, intuiu o outro e o outro descobriu. E a humanidade não ficou prejudicada. Pela arrogância, pelo despreparo daquele grupo da França que não aceitou a ideia. Eu acho que o Fulton foi para a Inglaterra, e a Inglaterra que implantou a ideia, se eu não me engano. Que foi Fulton mesmo que fez, mas só que ele fez na Inglaterra, né? Foi isso que aconteceu. Então a colega está trazendo esclarecimento. Eu acho que foi isso. Não lembro disso, não sei isso. Eu sei que foi na Inglaterra. Albert Fulton. Albert Fulton. Fulton. Robert Fulton. Eu vou checar na internet. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para as ideias que elas não percebiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria. Como esperar, aqueles eram os inteligentes, questões alheias aos trabalhos que lhes são habituais, é isso? Alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento. Então, né, se aqueles caras que eram já cientistas não conseguiam ver um pouco à frente, como é que nós que não somos cientistas, que não temos ainda esse viés, essa percepção de buscar coisas à frente, vamos entender, né? Esses erros de alguns homens eminentes, se bem que deploráveis, atenta à memória deles. De nenhum modo poderiam privá-los dos títulos que os outros respeitos conquistaram. A nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Óbvio que não, né? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem todos e imbecis? Obviamente que não. Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparo e se
e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza, seja ela atirada ao rol das crendices simplórias. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer, que alguma coisa há. O equilíbrio é tão interessante que, como dentro do conhecimento que a gente tem, a gente não consegue definir, ele não define, ele diz que há alguma coisa. Quando eu digo que há alguma coisa, eu estou falando assim, há alguma coisa, mas eu não sei o que é. Se eu soubesse, eu diria. Mas eu estou assumindo que existe alguma coisa. Então já é, né, o caminho. Isso vai fazer com que aquela veia, aquele viés de investigação faça com que eles corram atrás de entender o que é. E é o que acontece, né? Hoje a gente vê a ciência se preocupando muito com as questões espirituais, né? Ao ponto de a própria medicina já ter lá o seu código de doenças, uma doença de cunho espiritual, né? Uma anormalidade de cunho espiritual. Então já é interessante, embora considere como doença, mas já é um passo, já reconhece. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia para o domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismo, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, o que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Esse é um fato importante. Uma vez, uma leitura, a proposta do livro era uma proposta tão interessante, estou tentando lembrar, não sei se foi um livro da Irmãs que nós lemos, que dizia no começo do livro: para você ler esse livro, você tem que se despir dos conceitos antigos que você tem. Porque se você for ler com os conceitos antigos, você vai rejeitar a leitura o tempo todo. Porque ela traz conceitos novos, né? É uma coisa interessante. Muitas vezes, se a gente não jogar as roupas velhas fora, vamos ter espaço no armário para botar roupas novas? Então, o que a gente precisa? Jogar as velhas para botar as novas. Temos que estar... Então, os conceitos também são assim. A evolução são o quê? Conceitos novos, não são? Os horizontes abertos. Os horizontes abertos, né? Então, evolução significa mudar conceitos, né? Passar a fazer coisas que a gente não fazia até então. Por isso a gente está evoluindo. Então, a gente tinha que pegar aqueles conceitos mais antigos e ir tirando eles e botando conceitos mais novos. Tá? O homem que julga infalível a sua razão, está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é, muitas vezes, senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. E perfeito é só Deus, né? Então, se é infalível, se igualou a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Ponto bastante interessante esse sétimo, né? Para a gente uma discussão interessante. Seguiremos com o 8 no nosso próximo encontro. Na certeza que a gente fala, se Deus quiser, Ele quer sempre, né?
porque o processo de evolução faz parte da sua lei e é um desejo dele, né? Ainda chegaram para conectar-se conosco. Acho que o Ribeiro Rocha já tinha... O Jorge, que estuda com a gente, mas não pôde vir hoje. O Jorge, né? Luiz Carlos, a nossa Casa Planetária, Clélia Vargas, boa noite, Clélia. E o Luiz faz uma observação, acredito, ele não faz pergunta, faz uma observação. Acredito que uma grande parcela da humanidade não estão preparados para um contato. A gente não está preparado nem para os indivíduos mais evoluídos que nós, quanto mais para outros tão mais evoluídos assim, né? Bom, irmão, chegamos aí ao momento da nossa pausa. Tá? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos para isso. Não. Diga, Eduardo. Quando eu falei de Humberto de Campos, foi em alguma palestra que eu ouvi, né? Esse caso. Olha só, sugestão, né? Quando a gente ouve alguma coisa e essa coisa tem um impacto na gente, vale a pena a gente conferir, certo? Tá? Porque se ela tem um impacto na gente, é sinal que ela mexeu com a gente. Então vamos ver se aquilo é sólido o suficiente, é verdadeiro o suficiente para a gente deixar mexer com a gente. Porque mexer, ele já mexeu. Então, se eu descubro que aquilo é mentira, eu tenho como desfazer. Certo. Se eu não fizer nada, ele já mexeu. E aquilo vai ficando na gente. E a gente acaba assumindo aquilo. Então, toda vez que alguma coisa assim impacta a gente... Hoje aconteceu uma questão muito interessante. Apareceu uma postagem de uma neurocientista falando sobre a pirâmide da aprendizagem. Eu já achei, né? E ela fala que num determinado momento da vida, ela conheceu a pirâmide da aprendizagem proposta por William Glasser. E aí é muito legal essa pirâmide, porque ela faz o seguinte, ela mostra o que nós aprendemos, qual o percentual do que nós aprendemos. Então ele fala assim, a leitura, ler, permite a gente aprender 5%. Deixa eu ver o que mais aqui. Escrever, 10%, 20%. Observar, 30%. Ver e ouvir, 50%. Discutir, 70%. Praticar, 80%. E aí, a base da pirâmide, ensinar, 90%. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. E aí, ela faz uma ligação, uma reflexão sobre isso. É dando que se recebe. Porque quando você está ensinando, você está dando alguma coisa para alguém. E aí, o que está acontecendo? Aí que você está recebendo de verdade. Que interessante essa reflexão, né? Eu vou pegar. Tá. Bom, irmão, então estamos terminando o nosso momento. Vamos fazer a nossa pausa. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento e vamos fazer a prece, tá? Vamos fazer a prece, Paulo. Esse é pedreira. Eu conheço ela. O pessoal está doido para ir embora. Não tem que ficar livre das velhas. Pior que não é que... Porque Giovana levantou. É só a provocação. Eu fui pegar meu livro. Giovana levantou. Alguém gostaria de fazer a prece? Pode. Pode. Lembra que as nossas vibrações hoje são para os nossos irmãos suicidas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, Nossa Senhora, Maria Madalena, Maria Santíssima, São Antônio de Pádua, o desejo de São Francisco de Assis.
nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, né? E nossos irmãos, no dia de hoje, tenham suscitado, né? Que eles tenham amparo a espiritualidade, recebam auxílio, assim, nossa saúde, com nossos lares, possamos ter uma bela noite, uma bela semana. Graças a Deus. Caríssimo irmão, uma boa noite para todas. E na semana que vem seguiremos com nossa prece para nossos encarnados. E que as nossas vibrações, as nossas preces aí, no nosso dia a dia, levem energias para nossos irmãos desencarnados, tanto no Marrocos quanto aqui no Rio Grande do Sul. E todos também em outras partes que estão encarnados com a vontade. Uma boa noite para todos. Boa noite.